A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações. Nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Aqui no meu canal, todo dia um vídeo novo. Se inscreva, ative o sininho, para receber as notificações. Curta, compartilhe, comente, É sempre bom interagir com o canal. E lembrando que estamos no livro de Ezequiel, o profeta do Senhor. E hoje a gente vai ver a parábola das duas águias, no capítulo 17. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, propõe um enigma e profere uma parábola para com a casa de Israel. E disse: Assim diz o Senhor Jeová: Uma grande águia de grandes asas, de plumagem comprida e cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou o mais alto ramo de um cedro, e arrancou a ponta mais alta dos seus brotos e a levou a uma terra de comerciantes, numa cidade de mercadores a pôs. Tomou da semente da terra e a lançou no solo frutífero. Tomando-a, colocou-a junto às muitas águas, plantando-a como salgueiro. Esta brotou e tornou-se numa videira de grande ramagem e de pouca altura, com os galhos voltados para a águia, mas as suas raízes estavam debaixo dela. E tornou-se numa videira e produzia ramos e folhas. E houve mais uma grande águia, e de grandes asas e cheia de penas. E eis que esta videira lançou em direção a elas as suas raízes, e estendeu para ela os seus ramos desde as covas do seu plantio, para que a regasse, num bom campo, junto a muitas águas. Estava ela plantada para produzir ramos e para dar fruto, a fim de que se fosse videira excelente. Dize: Assim diz o Senhor Jeová: Porventura há de prosperar, não lhe arrancará as suas raízes e não cortará o seu fruto para que se seque? Para que sequem todas as folhas dos seus renovos, e isto não com grande força, nem muita gente, para arrancá-la pelas suas raízes. Mas estando plantada prosperará, porventura, tocando-lhe vento oriental, de todo não se secará? Nas covas do seu plantio se secará. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Dize agora a casa rebelde: Não sabeis o que significam estas coisas? Dize: Eis que veio o rei de Babilônia a Jerusalém e tomou o seu rei e seus príncipes e os levou consigo para a Babilônia. E tomou um da descendência real, fez aliança com ele e o fez prestar juramento, e tomou consigo os poderosos da terra, para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, embora, guardando a sua aliança, pudesse subsistir. Mas rebelou-se contra ele, enviando os seus mensageiros ao Egito, para que se lhe mandassem cavalos e muita gente. Porventura prosperará ou escapará aquele que faz tais coisas, ou quebrará a aliança e ainda escapará? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cuja aliança quebrou, sim, com ele no meio de Babilônia certamente morrerá. E Faraó, nem com grande exército, nem com uma companhia numerosa, fará coisa alguma com ele em guerra, levantando trincheiras e edificando baluartes para destruir muitas vidas, porque desprezou o juramento, quebrando a aliança.
Eis que ele tinha dado a sua mão, contudo fez todas estas coisas, não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: vivo eu, que o meu juramento que desprezou e a minha aliança que quebrou, isto farei recair sobre a sua cabeça, e estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso no meu laço. Eu o levarei à Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele por causa da rebeldia que praticou contra mim. E todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados pelo vento. Então sabereis que eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Jeová: também eu tomarei um broto do topo do cedro e o plantarei. Do principal dos seus renovos, cortarei o mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, dará fruto, e se fará um cedro excelente. E habitarão debaixo dele aves de toda plumagem, à sombra dos seus ramos habitarão. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati as árvores altas, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Palavra do Senhor. Aqui o Senhor lembrando que o rei tinha feito um acordo com o rei de Judá tinha feito um acordo com o rei de Babilônia, que ele ficaria pagando tributos, à Babilônia, mas ele não queria, mas se eu não me engano foi o rei Ezequias mesmo, mas ele não queria ficar pagando esse tributo. Na realidade, ele queria sair, ele queria tirar a Babilônia do calcanhar de Judá, de Jerusalém. Então, o que ele fez? Ele mandou alguns soldados ao Egito para pedir ajuda. E com isso, Babilônia ficou sabendo, obviamente, e obviamente com isso também quebrou o acordo, e foi por um dos motivos também que levou à morte, Mas aqui Deus está fazendo uma comparação, da quebra da aliança, porque a cidade de Jerusalém, todos os últimos reis de Judá já haviam quebrado a aliança que Deus tinha feito com o rei Davi, com a linhagem do rei Davi, Porque Judá só se mantinha em pé pelo amor de Davi, Porque Deus amou Davi, Deus amou Davi, seu servo, e era só por isso que Judá se mantinha de pé. Mas a descendência dele já tinha quebrado essa aliança já há muito tempo, mas Deus deu muitas chances, muitas oportunidades, mas o povo só se rebelava, o povo só profanava o nome do Senhor. E aqui Deus estava fazendo uma comparação a essa quebra de juramento que Ezequias fez com o rei de Babilônia quanto aos tributos, para que a cidade não fosse destruída. Judá pagaria tributos à Babilônia, Mas Judá não queria se manter, não queria ser uma cidade cativa de Babilônia, então procurou ajuda ao Egito, e Deus tinha deixado bem claro que não era para procurar ajuda ao Egito, era para se manter cativo de Babilônia, para sobreviver. E eles procuraram ajuda do Egito, e então foi nesse momento em que Nabucodonosor e seu exército realmente tomou conta da cidade toda e acabou com a cidade toda. Alguns dos que se rebelaram ao Senhor sobreviveram para testemunhar que realmente Deus cumpriu com a sua palavra, Os primeiros cativos que foram para a cidade de Babilônia, esses eram realmente os servos do Senhor, esses eram realmente os que andavam no caminho do Senhor, que acreditavam realmente nos verdadeiros profetas, Que acreditavam em Jeremias, que acreditavam em Ezequiel, quando eles profetizaram em nome do Senhor que quem fosse cativo para a Babilônia
sobreviveriam, né? Então eles aceitaram ir por livre e espontânea vontade, porque acreditaram que realmente esses eram os profetas do Senhor e que essas palavras realmente eram vindas do Senhor. Então esses foram para a Babilônia, esses sobreviveram. Mas dos que ficaram e dos que fugiram para o Egito, alguns desses escaparam, fugiram para outros lugares para servirem de testemunha. Esses eram que eram contra o Senhor, esses eram que blasfemavam contra o Senhor. Então esses serviram de testemunha porque eles próprios eram contra o Senhor. Então eles reconheceram o próprio erro. Eles teriam que sobreviver para reconhecer o próprio erro, reconhecer que realmente fizeram mau juízo, né? Que realmente profanaram o nome do Senhor, que profanaram o santuário do Senhor, né? Que erraram nos seus caminhos, se arrependeram dos seus caminhos e que realmente tudo que Deus fez realmente foi justo, porque Deus realmente deu oportunidades e eles não aceitaram essa oportunidade, preferiram realmente continuar no caminho errado. Então precisava realmente dessas testemunhas, porque seria muito fácil ter os próprios servos do Senhor a favor dele, né? Precisava alguém que realmente era contra o Senhor para servir de testemunha a favor dele, para mostrar que realmente a pessoa que era contra o Senhor hoje é a favor, porque viu que realmente estava errada, reconheceu que realmente estava errada, né? Isso nos mostra que muitas vezes a gente segue nossos caminhos, nossos próprios caminhos, e a gente acha que está fazendo certo, a gente acha que esse caminho é o correto, que no final das contas tudo vai dar certo, e não é bem assim, porque o caminho certo, o único caminho que existe que é certo, é o caminho de Deus, é o caminho que leva ao Senhor. Então temos que refletir muito bem. Qualquer decisão que for tomada, qualquer pensamento, qualquer coisa que formos fazer, nós temos que refletir com cautela, temos que pensar, né, o que Jesus faria, temos que nos colocar no lugar de Jesus. Sim, temos que nos colocar no lugar de Jesus, sim. Pensar o que ele faria. Não é ser prepotente querer nos colocar no lugar de Jesus. Imaginar, não vou me igualar a Jesus de maneira nenhuma, né? Longe de mim, não chego nem aos pés de Jesus. Mas é uma forma de entender que rumo eu devo tomar na minha vida. Poxa, não aconteceu tal coisa comigo, o que eu vou fazer? Não, peraí, tá, aconteceu isso. Se fosse com Jesus, o que ele faria? Entendeu? É nessa hipótese, pensar nessa situação, se fosse com Jesus Cristo, se essa situação acontecesse com ele, o que ele faria, né? O que ele pensaria, né? De que forma ele agiria? Porque na Bíblia a gente tem muitas situações que aconteceram com ele como homem, né? Como ser humano. Então ele passou por essa terra, ele passou pelos sentimentos humanos, pela dor humana. Então a gente pode sim fazer essa reflexão, porque ele sabe o que é ser um ser humano, né? Ele sabe o sentimento que um ser humano tem, ele sabe o que é a dor que um ser humano tem. Então a gente pode sim pensar nessa circunstância, nessa situação. A gente pode imaginar como Jesus agiria e perguntar diretamente a ele, né? Jesus, o que o senhor faria, né? Se fosse com o senhor, o que o senhor faria, né? Me diga, eu preciso de uma direção. Pergunta de coração que ele vai lhe responder. Porque se for seguir a sua vida por si só, sinto muito lhe dizer, mas o caminho não é bom. Porque esse mundo aqui, ele pertence ao demônio, né? Tanto que na tentação no deserto, ele ofereceu toda a glória desse mundo para Jesus Cristo. Por quê? Porque todo esse mundo pertence a ele. Ele falou, né? O demônio falou: esse mundo todo foi dado a mim e eu faço com ele o que eu quiser.
eu dou para quem eu quiser. Ele falou isso claramente para Jesus Cristo. Jesus Cristo obviamente recusou porque ele é filho do Deus eterno, ele tem uma glória muito maior do que essa, né? Mas então que isso nos sirva de alerta. Então esse mundo não é dos filhos de Deus, né? O mundo dos filhos de Deus é o reino dos céus. Isso aqui tudo é passageiro, é tudo passageiro. Só que tudo que acontece aqui pode acontecer com qualquer um, seja filho de Deus ou não. A gente tem que ter isso em mente. Pode acontecer coisas boas, pode acontecer coisas ruins, pode acontecer qualquer coisa com qualquer um, independente de que caminho você segue. A diferença é que quem anda com o Senhor, a gente tem a certeza da vida eterna, a gente tem a certeza que todo problema que a gente passa aqui tem uma solução, de que um dia isso tudo vai acabar. A gente sabe que muitas coisas que acontecem aqui são provações, né? Porque Deus nos prova, Ele quer ter certeza de que a gente realmente ama Ele sobre todas as coisas, porque esse é um dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Tem que amar a Deus acima de nós mesmos, né? Mais do que nós mesmos, mais do que nossa própria vida, até mesmo porque a vida também não é nossa, né? A vida é dele, né? Ele que nos deu a vida, né? Então, tudo isso pertence a ele. Então, para que a nossa vida realmente valha a pena, a gente tem que seguir os caminhos dele para que a gente se sinta bem, para que a gente se sinta feliz. Porque eu falo, eu sou egoísta, sou sim, porque eu sigo a Deus por egoísmo. Porque se eu seguindo a Deus, eu agradando a Deus, ele vai ficar feliz. Ele ficando feliz, ele me abençoa. Ele me abençoando, eu fico feliz. Entendeu? É um círculo isso, é um círculo. Então, eu faço para ele fica feliz, ele me abençoa e principalmente, e isso vai durante a vida toda. Então vou seguir nos caminhos dele, ele vai me abençoando, ele vai me protegendo. Eu vou seguir nos caminhos dele, ele vai me protegendo, vai me abençoando. Eu vou seguir nos caminhos dele e assim, quando eu tenho um problema, eu vou seguir nos caminhos dele, mas os problemas que eu tenho, ele traz paz ao meu coração. Ele não vai me tirar, eu não vou ficar desesperada, eu não vou ficar alienada, como o povo diz aí, né, desesperada, sem um rumo. Eu vou ter aquele, posso ficar um pouco agitada e tal, sou ser humana, né, mas eu sei que aquilo ali vai se resolver, porque ele me dá a certeza de que vai resolver, ele me dá a paz de que só ele é capaz de dar. Então, eu tô seguindo a Jesus Cristo porque eu quero o meu galardão lá no final. Porque aqui, enquanto eu tô aqui nessa terra, ele vai me protegendo, né? Ele vai me guiando e ele vai me guiando pro paraíso. Então, sim, eu sou egoísta, sim. Eu sou egoísta porque eu quero um dia estar lá no reino de Deus. Eu não quero viver pro resto da vida aqui, muito menos ir pro inferno depois. Eu quero ir pro reino de Deus, eu quero poder viver tranquilamente lá, sem ter sofrimento, sem preocupações, sem ter que me preocupar com nada, poder viver de boa, só adorando ao Senhor, só louvando, entendeu? Então eu quero continuar nesse caminho. Cada um tem sua escolha, eu fiz a minha e eu espero que você também faça a sua corretamente, né? E eu oro a Deus por isso, para que você também saiba escolher o seu caminho e que o Espírito Santo esteja no seu coração lhe guiando também. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Obrigada pela oportunidade, Pai, de andar ao teu lado, Senhor. Obrigada, Pai, por tuas maravilhas, obrigada por tuas bênçãos, Pai. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o Teu poder na vida dela, Senhor. Cubra com Tua unção, Senhor. Cubra com as Tuas bênçãos, Pai. Cubra com a Tua glória, Senhor. Purifique-a de tudo que não lhe pertence, Pai. Toque em sua saúde, toque em suas finanças,
Toque em seu emocional, Pai. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifesta o Teu poder na vida de cada um, Senhor, e traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que o Senhor esteja direcionando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço pelos Teus filhos, Pai. Necessitamos de Ti, Senhor. Necessitamos cada vez mais de Tua direção, Pai. Necessitamos de Tua presença, Senhor. Necessitamos cada vez mais de Tua sabedoria, Pai. Necessitamos cada vez mais de intimidade contigo, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.